Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Domingo em que celebramos, domingo em que comemoramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um momento ímpar para a igreja, é um momento que não pode passar desapercebido. Quero saudar, dar uma boa noite a você que nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha pelo Instagram nesse momento. É um momento maravilhoso da igreja, é um momento em que o berço da igreja nasce, onde nós temos uma identidade onde nasce o cristianismo, ou seja, a ressurreição de Cristo Jesus faz com que nasça o cristianismo. E se nós chegamos até aqui, é porque Cristo Jesus na cruz do Calvário nos perdoou, nos ligou novamente ao Pai. O pacto de redenção foi cumprido para a glória de Deus. E hoje é um momento onde nós separamos para comemorar, para celebrar que o nosso Senhor morreu sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele está à destra de Deus Pai, nos abençoando, e como a palavra de Deus nos ensina, é o nosso advogado perante o Senhor. Então, neste momento de alegria, momento onde separamos para louvar ao Senhor, eu quero mais uma vez te desejar uma boa noite. Eu sei que deve ser difícil para nós, e é difícil nesse momento, um momento de Páscoa, um momento de ressurreição, onde nós tínhamos o desejo de estar na igreja, de comemorar, de ter comunhão, de participar da ceia do Senhor. Mas nós precisamos entender também que é o momento em que Deus separou para a sua igreja, para nós lembrarmos do seu Salvador, para nós lembrarmos daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz em nossas vidas. Então você que está triste porque você não está tendo a oportunidade de ir à igreja, saiba que o nosso Deus é soberano. Você pelo Instagram, pelo Facebook, o nosso Deus é soberano. E se Ele nos reservou esse momento para ficarmos em casa, para louvarmos o nome dEle, nós assim faremos. Então neste momento nós vamos orar ao Senhor para nós iniciarmos o nosso culto desta noite, culto da ressurreição. Oremos. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome nesta noite, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Senhor, Tu olhaste para nós, ó Pai, com olhos de misericórdia. Senhor, Cristo Jesus, Ele morreu sim, Ele foi sepultado sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Assim como as profecias foram profetizadas, assim como os homens e grandes líderes, Senhor, que nós lemos na Bíblia, já demonstravam que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele ressuscitou. E hoje é domingo de celebração, domingo de comemoração, porque em Cristo Jesus nós obtivemos a salvação, nós obtivemos o livre acesso ao Deus Pai Todo-Poderoso. E em nome de Jesus nós clamamos neste momento: abençoa, Senhor, o Teu povo, abençoe a Tua igreja, espalhada pela face da terra, espalhada pelo Brasil. Neste momento eu quero pedir pela igreja do Mendanha, Senhor, onde nós fazemos parte ali como corpo de Cristo. Abençoe, Senhor, o Teu povo. Abençoe as ovelhas, Senhor, que neste momento estão assistindo, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, tendo a oportunidade, Senhor, de louvar e adorar o Teu santo nome. Senhor, abençoa o Teu povo. E, Senhor, esteja conosco, que Teu Espírito Santo possa se fazer presente em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler um texto muito conhecido, um texto do profeta Isaías, no seu capítulo de número 53. Quero te convidar neste momento, você que nos assiste, a abrir a palavra do Senhor para nós iniciarmos este culto com a profecia que Isaías faz a respeito de Cristo Jesus. Isaías no seu capítulo 53. Vamos neste momento
Vou aguardar você abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor. Isaías 53, a partir do primeiro versículo, que assim diz: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e o que sabe e o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desraigados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Foi ele ferido, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma, e ele ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levava sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O profeta Isaías, nesse momento, estava profetizando para Sião, estava profetizando para o povo de Israel, mas mal sabia o profeta Isaías que ele estava profetizando de uma forma imediata Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A palavra de Deus nos ensina que ele foi moído para o agrado do nosso Senhor. Todo o castigo, todos os pecados estavam sobre Cristo Jesus. Todos os meus pecados e todos os seus pecados. E neste momento, lembrando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em total humildade, nós vamos mais uma vez orar e pedir neste momento perdão pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. Porque, como a palavra diz no profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento, feche teus olhos. Nós vamos clamar ao Senhor neste momento perdão pelos nossos pecados. Senhor, nós nos encontramos na Tua presença neste momento, após, ó Pai, lermos a Tua palavra. E, Senhor, como é agradável, Senhor, saber que apesar do sofrimento de Cristo Jesus na cruz do Calvário,
através desse sofrimento, hoje nós temos livre acesso a Ti em Cristo Jesus. E possamos, ó Pai, e podemos, melhor dizendo, neste momento, Te pedir, ó Pai, perdão em nome de Jesus pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. Senhor, pelos pecados que cometemos por palavras, por pensamentos e por ações. Senhor, neste momento o Teu povo ora, o Teu povo clama pelo perdão, Senhor, e pela absolvição dos pecados. E nós cremos, ó Pai, que nós temos um justo juiz. E nós temos, ó Pai, um justo advogado. E nós sabemos, Senhor, que Ele intercede por nós. Então, Senhor, neste momento, recebe as nossas orações como um aroma suave, Senhor, às Tuas narinas. Abençoe o Teu povo, Senhor, fortifica e fortalece o Teu povo neste momento. E agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela remissão de pecados na cruz do Calvário. E, Senhor, temos a oportunidade agora de receber o bálsamo, Senhor, do Teu perdão. Recebemos, ó Pai, o perdão pelos nossos pecados e falhas. Senhor, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar neste momento, amados. Nós separamos o louvor e nós desejamos que você nos acompanhe neste momento. Nossa irmã Gisele vai cantar neste momento este louvor e eu quero que você na sua casa, no seu trabalho, reflita neste louvor e clame ao Senhor neste momento. Vamos louvar ao Senhor. Relembre o sofrimento de Cristo Jesus nesse momento. Mas lembre que o teu Senhor ressuscitou. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar, e eu irei e vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Adore o Senhor neste momento, exalte o nome do Senhor. Ele é digno, amado, em nome de Jesus. Se mais verdadeiramente guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Diz alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor.
Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Este louvor nos ensina a amar mais o Senhor, a relembrarmos o seu sacrifício, a relembrarmos aquilo que o Senhor fez por nós. E é neste momento, lembrando do sacrifício do Senhor, lembrando daquilo que o Senhor fez aos nossos corações, nós vamos nos preparar para receber a mensagem do Senhor, nos preparar para receber a palavra que o Senhor separou neste momento aos nossos corações. Mas nós vamos, neste momento, nós vamos orar e já nos preparando para a mensagem. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz, ó Pai, que se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, o Senhor demonstraria o seu amor por nós. O Senhor demonstraria o seu braço forte por nós. Então, neste momento, nós queremos louvar o Teu nome, queremos engrandecer o Teu santo nome. E queremos te pedir, ó Pai, que Tu possas, ó Pai, neste momento, aquele que nos assiste no Instagram, no Facebook, Senhor, que eles possam ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. E que esta palavra, Senhor, possa fazer morada em seus corações. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, neste momento de reflexão, momento onde nós vamos lembrar o sacrifício do Senhor e lembrarmos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Eu quero te convidar neste momento a abrir a palavra do Senhor na Epístola aos Hebreus. Vamos abrir neste momento a Epístola aos Hebreus no seu capítulo 1, nos seus 4 primeiros versículos. Hebreus capítulo 1, no seu versículo de número 1 ao versículo de número 4. Vou dar um tempinho para você abrir a palavra do Senhor neste momento. A Epístola aos Hebreus é uma epístola importantíssima para a igreja, onde vai demonstrar que desde o Antigo Testamento, desde antes da fundação do mundo, o Senhor preparou todo o plano de redenção. O Senhor preparou todo o plano de salvação ao homem. Desde Adão, desde Abel, desde Abraão e todos os profetas até João Batista, eles anunciaram a vinda do Messias, a vinda do nosso Salvador. E neste momento nós vamos meditar na palavra do Senhor, mais uma vez, Hebreus, no seu capítulo 1, verso 1 ao verso de número 4. O título que a Sociedade Bíblica do Brasil fornece ao texto é a revelação de Deus. Assim diz a palavra do Senhor: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Cristo Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esta é a porção que o Senhor separou neste momento para a sua igreja, e esta porção nós vamos meditar nesse momento. Provavelmente você já leu Hebreus, provavelmente você já leu a Epístola aos Hebreus. Essa epístola ela não tem um autor conhecido. Uns dizem que é o apóstolo Paulo, mas pela leitura do texto nós vamos observar que não há semelhança nos escritos
do apóstolo Paulo. Outros vão falar que era Clemente de Roma, outros Lucas, outros vão afirmar que Silas, que é dito em Atos dos Apóstolos, escreveu a Epístola aos Hebreus. Mas nós não temos um autor conhecido dessa epístola. Mas nós sabemos que este autor, ele com uma minuciosidade, com detalhes maravilhosos, ele vai demonstrar que Cristo Jesus, ele é o verdadeiro Messias. Cristo Jesus, ele é profeta, ele é rei e ele é sacerdote. Aquilo que os judeus esperavam, o Messias que os judeus tanto clamavam, estava na frente deles e era Cristo Jesus. Mas, infelizmente, os judeus rejeitaram o Messias, rejeitaram o Filho de Deus. E esta epístola, como o próprio nome diz, Epístola aos Hebreus, é uma epístola destinada àqueles judaizantes que viviam tanto em Roma quanto viviam perto ali de Israel. Ou seja, uma carta que vai explicar desde a fundação do mundo até os dias quando eles receberam esta carta, vai explicar o porquê Cristo Jesus é o verdadeiro Senhor e Salvador de nossas vidas. Antes de falar da ressurreição, e é por isso que nós estamos aqui neste domingo, para comemorar e celebrar a ressurreição de Cristo Jesus. Mas antes de falar propriamente na ressurreição, nós precisamos parar e voltar um pouco atrás na história, voltar o tempo, para nós observarmos todo o plano de redenção do Senhor. Nós conhecemos o livro de Gênesis e sabemos que Deus cria o universo. Deus cria o homem e a mulher. E o intuito desta criação é que todos aqueles seres que estavam vivendo no universo, eles tinham um objetivo primordial. E este objetivo era louvar e adorar o nome do Senhor. Tanto é que a palavra do Senhor diz em Gênesis que ao entardecer, o Senhor procurava Adão e procurava Eva para conversar, para ter um bate-papo com eles. Eu fico tentando imaginar essa cena, o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso procurando Adão para ter contato, para ter relacionamento, para ter estreitamento e intimidade. Mas o pecado, ele adentra o coração do homem. A mulher, enganada pela serpente, e naquele momento leva o fruto para o seu marido, e o seu marido também, ambos enganados pelas serpentes, eles comem o fruto, e naquele momento o semblante deles decai. E o pecado entra no coração do homem. Eles são expulsos do Éden. E a partir daquele momento, começa todo o plano de redenção e salvação do homem. Um homem pecador, um homem que possui o coração mau. O primeiro tipo de Cristo foi Adão. O segundo tipo de Cristo, Abel. O sangue que clamava da terra após o assassinato do seu próprio irmão Caim. Ou seja, todos os personagens bíblicos apontam para Cristo Jesus. Abraão, considerado pai das nações, vai demonstrar claramente que Cristo Jesus é o rei das nações. Moisés, o grande libertador do povo de Deus da terra do Egito, ele se coloca na posição de mediador entre o povo e o Senhor. E aí Moisés representa Cristo nesse momento como aquele que vai mediar o povo perdido do Deus Todo-Poderoso. E eu poderia citar ambos personagens aqui que demonstram tipos de Cristo Jesus. Mas chega um momento que os profetas começam a profetizar que o Messias, que o Salvador viria e que ele salvaria aqueles que crescem nele. E nós observamos isso no texto em Hebreus. Eu quero te convidar novamente a ler o primeiro versículo que o autor de Hebreus ele cita, e ele diz assim: havendo Deus outrora falado
muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. A primeira verdade que emana desse texto bíblico, a primeira verdade que nós podemos observar neste texto bíblico é que Jesus é a voz profética do próprio Pai. Um Deus que se revela na criação, um Deus que se revela na sua palavra, mas um Deus que se revela através do seu Filho amado. Amados, Cristo Jesus é a última voz de Deus ao coração do homem. Por isso que o texto bíblico diz que Deus falou ao homem através de muitas maneiras, aos pais, Adão e Eva, os primeiros pais, pelos profetas. Os profetas, eles possuíam uma missão. E qual era a missão dos profetas? A missão era profetizar, entregar o segredo, entregar o oráculo do Senhor, entregar o desígnio do Senhor para o seu povo. O profeta é aquele que era a voz de Deus na terra. Quando nós observamos Cristo Jesus, quando nós observamos a criação do mundo e que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo já estava na fundação do mundo, por isso que o texto bíblico diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós observamos que Cristo Jesus é a última voz de Deus para o homem. E aqui eu não estou dizendo, amados, que você não deve ouvir o seu pastor. O seu pastor é voz do Senhor para você. Que você não deve ouvir o líder da sua igreja, o seminarista, ou qualquer outro aquele que pregue a palavra. Mas o que esse texto nos mostra é que todos os profetas convergiam para Cristo. E Cristo Jesus, nada mais, nada menos, é a última voz do Senhor para o homem. O Senhor era rei, quanto servo, quanto profeta, quanto a profecia, quanto sacerdote, quanto sacrifício. Deus mostra através dos profetas e na própria vida do seu Filho amado todo o plano de redenção para a vida do homem. Tanto é, amados, que Cristo Jesus, ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele onde nós conseguimos oferir a vida eterna. Não é pelos nossos méritos, não é pelo nosso braço, não é pelo nosso intelecto que nós conseguimos obter a salvação. A salvação do homem, o cuidado e a misericórdia de Deus Pai se dá em Cristo Jesus. Por isso que Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém poderia ir ao Pai senão através do Filho. Nós precisamos lembrar, amados, que esse texto bíblico nos mostra que Cristo Jesus é a voz profética de Deus. Cristo Jesus é aquele Filho, aquele homem, aquele profeta, aquele rei e aquele sacerdote que viria à terra, que sofreria as nossas dores, que pagaria o alto preço e o preço de sangue, para que através dele nós oferíssemos a vida eterna. É muito importante nós entendermos isso, amados. Antes de falar propriamente da ressurreição, Cristo Jesus é a voz de Deus desde antes da fundação do mundo. Mas o texto bíblico ele nos mostra uma segunda verdade. E eu quero ler junto com você, versículo de número 2, na sua primeira parte. Olha o que vai dizer o autor da Epístola aos Hebreus. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Prestem atenção no texto bíblico que a palavra filho, o início desta palavra está com letra maiúscula. O F maiúsculo ele sai desse texto. O que o autor está demonstrando que Cristo Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele é eternamente gerado pelo próprio Senhor. Tanto é, amados, que não tinha ocorrido ainda uma conjunção carnal. José e Maria, eles não tinham
concebido, eles não tinham completado o ato do casamento, que é propriamente o sexo. Nós observamos claramente que Jesus Cristo, ele é eternamente gerado do Senhor. E na barriga de Maria, na barriga daquela humilde mulher, sairia e nasceria o verdadeiro Filho de Deus. Não existia terra, não existia mar, não existia criação, não existiam os animais, não existia nada ainda. E mesmo assim, mesmo antes da criação, o nosso Pai, o Deus amoroso e o Deus misericordioso, ele já tinha planejado todo o pacto de redenção, já tinha planejado que o seu Filho unigênito, o seu único Filho, morreria por mim e por você, que a cruz do Calvário significaria a redenção do homem. E, amados, é o maior amor revelado pelo Senhor. Cristo Jesus é a síntese maior do amor do Senhor para a humanidade. Por isso que o texto bíblico diz no versículo 2, na sua primeira parte: nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Mas tem uma terceira verdade, que é a continuação desse versículo: a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas. Amados, Cristo Jesus é a voz última profética do Senhor. Cristo Jesus é o Filho de Deus, mas o autor da Epístola aos Hebreus diz que Cristo Jesus é herdeiro de todas as coisas. Tudo que o Pai tem pertence a Jesus, e tudo que Jesus conquistou na cruz pertence aos seus filhos. Parem para refletir. Uma pessoa, quando morre, ela deixa uma herança. E quem são os herdeiros? São aqueles que vêm deste homem ou desta mulher que faleceu, seus filhos, seus descendentes, ou caso não tenha filhos, os seus irmãos, os seus primos, a sua mãe. Quando Cristo Jesus morre na cruz do Calvário, nós nos tornamos co-herdeiros e co-participantes desta maravilhosa graça do Senhor, deste maravilhoso tesouro do Senhor. Por isso que a palavra de Deus em Hebreus diz que Deus constitui Cristo Jesus herdeiro de todas as coisas. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos co-herdeiros da glória de Deus. Amados, é muito importante entender isso. Infelizmente, vivemos um tempo em que Páscoa se resume a chocolate, onde Páscoa se resume a coelhinho da Páscoa. Mas para nós, Páscoa significa receber a herança do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo para as nossas vidas. É muito importante nós entendermos essa concepção que o autor da Epístola aos Hebreus quer mostrar a gente. Se Cristo Jesus é herdeiro do próprio Pai, nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. E recebemos dele esta herança maravilhosa, que é participar da sua glória e do seu amor. Você que nos assiste pelo Instagram e pelo Facebook nesse momento, que você possa refletir neste momento, que você é um herdeiro do Senhor. Você é filho do Deus Altíssimo e co-participante dessa glória. Mas existe ainda uma outra verdade que este texto bíblico nos mostra. Que Cristo Jesus não é somente a voz última profética do Senhor. Que Cristo Jesus não é somente o Filho de Deus. Que Cristo Jesus não é somente o herdeiro do Senhor. Mas Cristo Jesus é a própria personificação da glória de Deus. Olha o que vai dizer o versículo 3, versículo de número 3, na sua primeira parte. Antes de nós falarmos sobre o versículo 3 e sobre essa síntese da personificação de Deus em Cristo Jesus, você que está nos assistindo agora pelo Instagram e pelo Facebook, coloque aí o coraçãozinho, coloque curtir, porque enquanto você coloca isso, o Facebook e o Instagram chamam as pessoas
para ouvir esta mensagem. Então, amados, entendam, e voltando aqui ao texto bíblico, Jesus Cristo é a personificação da glória de Deus. Olha o que vai dizer o versículo 3 na sua primeira parte. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Amados que nos assistem neste momento, quando nós olhamos esse texto bíblico e observamos que Cristo Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, isso quer dizer que todos os atributos de Deus, todas as marcas de Deus, tudo aquilo que representa o Senhor, residia e estava em Cristo Jesus. Os nossos irmãos da igreja do Mendanha que estão nos assistindo nesse momento, presbítero Roseval, diácono Edmilson, nosso irmão Carlos Oliveira, nossa irmã Sueli, nosso irmão Allan Kardec, Albert e tantos outros que estão nos assistindo nesse momento. Quem lembra na igreja do Mendanha, na escola dominical, sabe que eu fiz a seguinte pergunta aos membros da nossa igreja: o que significa a plenitude de Deus? E eu tinha prometido que quem acertasse esta pergunta ganharia uma caixa de bombom. E ninguém conseguiu responder com exatidão o que era a plenitude de Deus. E chegou um momento que eu respondi àqueles irmãos dizendo o seguinte, que a plenitude de Deus significa que todos os atributos do Senhor estavam em Cristo Jesus. E é isto que o versículo 3, na sua primeira parte de Hebreus, está dizendo. Que os atributos do Senhor, o Senhor é infinito, autoexistente, onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor não se pode medir, o Senhor é transcendente, o Senhor é imanente, ou seja, Ele está com o homem. O Senhor é bom, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é perdoador, Ele é compassivo, Ele é verdadeiro e tantos outros atributos. Todos esses estavam em Cristo Jesus. Todos esses estavam na vida e na obra de Cristo Jesus. Por isso que o autor diz que Cristo Jesus, Ele é o resplendor. Todas as coisas que estavam com Deus Pai refletiam e estavam em Cristo Jesus. Ele é a exata expressão do Senhor. Ninguém nunca viu a face do Senhor. Ninguém nunca pôde contemplar a face do Senhor, porque o Senhor é tão santo, mas tão santo, e nós tão pecadores, que ninguém consegue resistir à santidade do Senhor. Mas o Senhor é tão bom, o Senhor é tão misericordioso, que em Cristo Jesus todos os homens podem ver, podem ser ensinados e podem estudar que Cristo Jesus é a exata expressão do nosso Senhor. Um doutrinador, um teólogo famoso chamado Herman Bavinck, que é um teólogo holandês, ele vai dizer o seguinte, que Cristo Jesus, ele reunia todas as marcas de Deus para com a humanidade, ou seja, Cristo Jesus é o próprio Senhor encarnado. Por isso, amados, que nós tanto comemoramos a ressurreição, porque sabemos que o nosso Deus, o Filho do Deus Altíssimo, Ele foi moído pelas nossas dores e pelas nossas transgressões, mas nós sabemos que o nosso Deus é tão misericordioso, que Ele nos concedeu em Cristo Jesus uma nova oportunidade, e a única oportunidade de nos achegarmos ao Senhor. Mas existe uma outra verdade, a quarta verdade. Vamos relembrar? Cristo Jesus, Ele é a última voz profética de Deus. Cristo Jesus, Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Cristo Jesus, Ele é herdeiro do Senhor e nós somos co-herdeiros do Senhor. Cristo Jesus é o resplendor, é a personificação de Deus para o homem. Mas existe uma quinta verdade, que Cristo Jesus,
Ele é o sustentador do universo. Olha o que vai dizer o versículo 3 na sua segunda parte. Ele é o resplendor da glória e exata expressão do seu ser. Mas olha o que diz o autor. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aí que nós vamos entender, amados. Porque pode vir pandemia, podem vir perseguições, podem vir problemas em nossa vida, podem vir todas as coisas. Mas se nós temos ciência que Jesus é o sustentador do universo, é Ele que intervém no universo, Ele não está longe, como muitos homens querem falar, que Cristo Jesus nada mais é do que um ser celestial assentado num trono e que se esqueceu do povo de Deus. Pelo contrário, Cristo Jesus, Ele não é surdo, Ele não está mudo, Ele não está distante. Cristo Jesus, Ele está presente, Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. É Cristo Jesus que é o cabeça da igreja, Cristo Jesus que é o sustentador da igreja. Cristo Jesus está no trono. O teólogo e pastor José Mabessa vai dizer o seguinte: a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, a Gólgota, onde Cristo Jesus e seu corpo ficou, estava vazio. Mas o trono do Senhor não está vazio. Isso demonstra o seguinte, meus irmãos, que Cristo Jesus, Ele sustenta todas as coisas, Ele recebe o poder do Senhor, o poder do Pai, e Ele é o grande arquiteto, Ele é o grande administrador, Ele é aquele que sustenta todo o universo. E aí, quando nós entendemos isso, o nosso coração ele fica em paz. O nosso coração não tem mais angústia. Você que está nos ouvindo neste momento, eu sei da sua preocupação com o coronavírus, eu sei da sua preocupação em não sair de casa, eu sei da sua preocupação de estar com seus familiares e amigos. Mas, meus irmãos, entendam, todas as coisas que acontecem no universo estão sob a poderosa mão do Senhor. É Ele quem nos sustenta. Não há doença, não há morte, não há anjos, não há principado, não há potestades, não há altura, não há profundidade. Como o apóstolo Paulo diz em Coríntios, não há nada, absolutamente nada, que nos afaste do amor de Deus em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso sustentador. Ele não é somente o sustentador do universo. Jesus é o nosso verdadeiro sustentador. É nele que nós temos base. É nele que nós temos a oportunidade de entender que nós somos o que somos. Nós temos o que temos. Porque Cristo Jesus tem governado e sustentado a tua vida que nos assiste no Facebook e a tua vida que nos assiste no Instagram. Além disso, existe uma sexta verdade que este texto nos diz. Vamos relembrar? Cristo Jesus é a última voz profética, Cristo Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, Cristo Jesus é o herdeiro do Senhor, Cristo Jesus é o resplendor da glória do Senhor, Cristo Jesus é o sustentador do universo. E existe agora uma sexta verdade. Cristo Jesus, Ele é o sacrifício verdadeiro e vicário do Pai. Olha o que vai dizer a terceira parte do versículo 3. Ele diz que Ele é o resplendor da glória, exata expressão do ser, Ele sustenta todas as coisas, e depois de ter feito a purificação dos pecados. E é aqui que nós caminharemos agora para a ressurreição em Cristo Jesus. Eu quero te lembrar que o pacto da redenção tinha o seguinte propósito: para haver remissão de pecados, para ocorrer remissão de pecados, era necessário o derramamento de sangue. Para termos remissão e redenção dos pecados, era necessário derramar sangue. E nós observamos no Antigo Testamento,
os profetas, os reis, os líderes do povo de Israel, eles sacrificavam uma ovelha, um cordeiro imaculado, ou seja, sem ferida, sem mancha, sem mácula. E eles sacrificavam esta ovelha, e neste sacrifício, o sangue era aspergido sobre o povo. E neste momento, ocorria a remissão dos pecados daquele povo. Em Cristo Jesus, através do sangue de Cristo Jesus, Ele nos auferiu libertação dos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa, meus irmãos. O verdadeiro significado da Páscoa é observar que a cruz está vazia. É observar que naquela cruz, que hoje está vazia, mas naquela cruz Cristo Jesus foi pregado no madeiro. E cada gota do sangue de Cristo Jesus, cada partícula daquele sangue, foi com um único propósito, que era salvar o seu povo, remir o seu povo, redimir o seu povo. Por isso que o autor da Epístola aos Hebreus vai dizer que através dele nós tivemos a purificação dos pecados. Um dos grandes embates que a reforma protestante vai ter com a Igreja Católica é porque a Igreja Católica entendia que existiam outras formas de nós obtermos a salvação em Cristo, a salvação do homem, através de boas obras, através de penitências, através de juramentos, através de sacramentos. Meus irmãos, não há outra forma, não há outro jeito, não há uma fórmula exata para você conseguir a salvação a não ser Cristo Jesus. Você que nos ouve neste momento, é importante você focar isso em tua mente, no seu coração. É somente em Cristo Jesus. É somente no Filho de Deus que nós obtemos a salvação. E só através do seu sangue, como o autor da Epístola aos Hebreus nos diz, só através do sangue de Cristo nós obtivemos a purificação dos pecados. Mas existe uma sétima verdade. Em 4 versículos, tantas verdades surgem, mas existe uma sétima verdade que eu quero compartilhar com você. Vamos relembrar mais uma vez? Cristo Jesus é a voz última profética do Senhor. Cristo Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Cristo Jesus é o herdeiro de Deus. Cristo Jesus, ele é o resplendor, é a exata expressão do ser do Senhor. Cristo Jesus, ele é o sustentador do universo. Cristo Jesus, e através dele nós obtivemos a purificação dos pecados. Mas existe uma sétima verdade. E a sétima verdade está na última parte do versículo 3. Leia junto comigo. Cristo Jesus assentou-se à direita da majestade nas alturas. Após a morte de Cristo Jesus e ressurreição que nós comemoramos neste domingo, Cristo Jesus, ele passa 40 dias com os seus discípulos, ensinando, orientando, demonstrando que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, cairia sobre aqueles homens, que eles teriam poder para impulsionar a propagação do Evangelho. Mas, meus irmãos, este texto nos diz nesta sétima verdade, que Cristo Jesus, ele está entronizado em glória. Ele está à destra de Deus Pai. Ele possui toda a majestade. Ele reina de forma absoluta. Todas as rédeas do mundo, toda a história do mundo estão em suas mãos. Ele governa esta história. Ele governa o universo, ele governa a igreja. Tudo está nas mãos do Senhor. Amados, um rei, ele só é rei quando ele tem poder para reinar. Jesus Cristo, ele é o verdadeiro rei.
porque toda a glória, todo o poder, toda a majestade, todo o domínio, pelos séculos dos séculos, como João vai dizer em Apocalipse, pelos séculos dos séculos, Cristo Jesus, Ele reina em majestade e glória. Como é prazeroso ouvir que após a sua morte, Cristo Jesus, Ele vence a morte através da sua própria morte. Santo Agostinho, pai da igreja, um dos homens que estudaram e meditaram na palavra do Senhor, ele vai dizer o seguinte, comentando a epístola de Paulo aos Coríntios, onde vai dizer o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pelo poder do Senhor em Cristo Jesus. E Santo Agostinho, ao comentar esse versículo, ele vai dizer que a morte de Cristo matou a morte. É interessante ouvir isso, como a morte de alguém pode matar a morte. Quando nós observamos hoje este texto bíblico, nós temos a paz no coração de entender que humanamente, carnalmente, nós vamos morrer. Não há um na terra que não vai passar pela morte. Somente aqueles que, quando da parousia, da volta de Jesus, estiverem vivos, eles não passarão pela morte carnal, a morte humana. Mas, amados, enquanto Cristo não vem, a plena certeza que nós temos é que nós passaremos pela morte. Mas não haverá a morte espiritual. Não haverá a morte onde tudo em sua plenitude se acaba. O nosso corpo voltará a ser pó, mas a nossa alma. E nós, em Cristo Jesus, em corpos incorruptíveis, nós herdaremos do Senhor a terra tão prometida ao povo de Israel, que é a nossa Canaã celestial. A morte não tem o poder de parar Cristo Jesus. E tanto não teve poder que ao terceiro dia ele ressuscita. E o texto bíblico diz que ele ressuscita e ele retorna ao Pai. E ele se assenta no trono como verdadeiro rei. O rei que tem todas as coisas e todo o domínio em suas mãos. Por isso a importância da ressurreição, meus amados. Porque se Cristo Jesus morresse e não ressuscitasse, estava fadada a história do cristianismo. Mas nós temos a plena certeza que o cristianismo está até hoje, porque na ressurreição de Cristo Jesus, nós tivemos a vitória do Cordeiro que mudo se entregou, que mudo entregou a sua vida por mim e por você. Mas existe uma última verdade. E aqui nós encerramos esta mensagem, essa reflexão. Versículo 4 vai dizer assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. A oitava verdade, ela vai dizer o seguinte: que o nome de Jesus está acima de todo nome. A epístola de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 2, versículo 9, vai dizer o seguinte: pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Nós tivemos diversos personagens históricos nesta terra. Nós poderíamos citar de cabeça alguns. Grandes líderes, grandes homens, grandes mulheres, grandes reis, grandes presidentes, grandes líderes históricos. Mas nenhum deles, absolutamente nenhum deles, tem um nome que está acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. Cristo Jesus ressurreto,
Cristo Jesus Rei, Cristo Jesus Santo, Cristo Jesus Rei, profeta e sacerdote. O nome de Cristo está acima de qualquer nome nesta terra, na eternidade e debaixo da terra. Quando Cristo se esvazia, em Filipenses vai dizer, Cristo se esvazia da sua glória, do seu poder, e semelhante ao homem se torna, após toda a passagem de Cristo terrena. A profecia de Jeremias, a profecia de Isaías, a profecia de todos os profetas, em Cristo Jesus se completa. E Cristo Jesus possui um nome que está acima de todo nome. Encerrando esta reflexão desta noite, meus amados irmãos, se você não sente alegria num domingo de Páscoa, mesmo longe da igreja, mesmo não tendo comunhão com seus irmãos, se você não tem alegria de saber que o nosso Redentor vive, que o nosso Redentor reina e que o nome dele está acima de todo nome, nós temos que repensar a nossa vida. Nós temos que repensar a nossa história. Você que está no Instagram e no Facebook nesse momento, parem para refletir. Se não fosse Cristo Jesus, se não fosse o seu nome adorado, se não fosse a sua história, se não fosse a sua morte, principalmente, se não fosse a sua ressurreição, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos fadados à morte eterna. O profeta Isaías, no início deste culto, eu li com você no capítulo 53. O castigo que nos traz a paz. Olha a contradição. O castigo, a dor, a ira do Senhor, o amargor do juízo do Senhor nos traz a paz. E o que é a paz? É a doce graça e misericórdia do Senhor. Jesus recebe a ira e o amargor da justiça de Deus, para que nós pudéssemos receber, através da sua morte e ressurreição, a sua tão doce e benevolente graça do Senhor. Amados, domingo de Páscoa é domingo de alegria. Domingo de Páscoa é domingo de ressurreição. Por isso que esse culto é o culto da ressurreição. Porque nós lembramos neste momento que aquele que foi pregado no madeiro por mim e por você ressurgiu da morte. E ele governa o universo. E haverá um dia que eu e você, todos nós juntos, nós estaremos com o Pai nas bodas da vitória, nas bodas do Cordeiro, onde receberemos aquela tão bonita frase que nós tanto esperamos: vinde, benditos do meu Pai, para o lugar que eu vos preparei. Que Deus te abençoe, que a alegria da ressurreição esteja no teu coração, que o júbilo da ressurreição ele venha aos teus lábios e que você possa neste dia lembrar que o teu Salvador, que o meu Salvador vive eternamente. Vamos orar neste momento? Nós, antes de orarmos, nós queremos agradecer a você que nos assistiu neste momento. Nós tivemos tantas pessoas maravilhosas que estão nos assistindo nesse momento. Como eu disse, o presbítero Roseval e sua família, diácono Edmilson e sua família, nosso irmão Carlos, presbítero Carlos Oliveira, nossa irmã Sueli Sena, nosso irmão Allan Kardec, nosso irmão Albert, nossa irmã Sueli Honorato, nossa irmã Emília Piedade, nossa irmã Vilda Marques, nossa irmã Adilza Cardoso, a nossa irmã Amanda e tantos outros que estão assistindo este culto conosco. Nós queremos agradecer ao Senhor pela sua vida, agradecer ao Senhor porque o Senhor tem te sustentado. E eu tenho certeza que mesmo nas dores, mesmo nesta pandemia, as mãos do Senhor
tem repousado em nossas vidas. Feche teus olhos nesse momento, nós vamos orar ao Senhor e nós vamos clamar ao Senhor neste momento pela sua misericórdia e pelo seu amor. Fechemos os nossos olhos e oremos. Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer, porque, Senhor, através do teu Filho amado, através da morte e ressurreição de Cristo Jesus, nós obtivemos, ó Pai, a glória e a graça do Senhor em nossas vidas. O profeta disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e agradou ao Senhor moê-lo. E eu fico imaginando, ó Pai, quanta dor o Pai sentiu ao moer o seu filho na cruz, o seu único filho. Mas a palavra do Senhor nos diz no profeta Isaías que agradou ao Senhor, porque o pacto da redenção foi cumprido, a sentença foi aplicada, a ira do Senhor recai sobre Cristo Jesus, para que nós pudéssemos receber a tão doce graça do Senhor. Senhor, este louvor que está cantando e sendo tocado no fundo é a expressão viva da alegria do nosso ser neste momento. Porque o Senhor vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, do meu Salvador, do meu Redentor, do Cordeiro Pascual, do Cordeiro que foi imolado pela minha vida e pela tua vida que nos assiste neste momento. Senhor, obrigado. E não há palavras, Senhor, para lhe agradecer. Abençoe, Senhor, o teu povo espalhado pela face da terra neste momento. Abençoe, Senhor, aquele que nos assiste neste momento. Que a tua paz, o teu amor, a tua misericórdia, Senhor, esteja sobre a vida de cada um deles. E que eles possam, Senhor, ter a alegria de saber que o nosso Redentor ressurgiu das trevas, que o nosso Redentor ressurgiu da morte. E a morte e ressurreição de Cristo nos traz a alegria hoje de comemorar o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, o domingo em que a vitória sobre a morte foi concretizada, o domingo que eu e os meus irmãos que estamos assistindo nesse momento podem contemplar que o nosso querido Pai, o nosso guia espiritual Cristo Jesus, Ele vive e Ele reina para todo sempre. Meus irmãos, que Deus te abençoe neste momento, que a paz do Senhor maravilhosa, a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês e que vocês possam sentir a alegria de servir ao Senhor. Quero convidar neste momento, finalizando o nosso culto, nós vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou, mas antes disso, eu quero te lembrar, você que nos assiste pelo YouTube, neste momento, se você puder se inscrever no canal, se você puder, lá naquela sinetinha que existe lá no YouTube, você possa se inscrever no nosso canal, que você possa curtir os nossos vídeos, porque nós temos o objetivo de chegar a 1000 seguidores. Chegando a 1000 seguidores no YouTube, nós vamos ter a oportunidade de transmitir ao vivo também pelo YouTube este culto e esta mensagem. Nós não sabemos quanto tempo ainda nós vamos ficar nessa pandemia. Mas, amado, você que conhece um parente, um amigo, o seu filho, o seu irmão que tem YouTube, que você possa nesse momento pedir a ele que possa seguir e inscrever no canal da nossa igreja. No canal da nossa igreja é a Igreja Presbiteriana do Mendanha.
É só jogar no YouTube Igreja Presbiteriana do Mendanha. E também pelo Facebook e Instagram. Facebook Igreja Presbiteriana do Mendanha e Instagram IPB Mendanha. Você possa nos seguir pelas nossas redes sociais. E qualquer informação que você quiser, se você quiser uma oração, se você desejar conversar com a Igreja Presbiteriana do Mendanha, nós temos um celular. O celular é DDD 21 e é um celular que ele possui o WhatsApp. Então, se você quiser ligar ou mandar mensagem, o DDD eu vou falar de forma bem devagar. DDD 21, telefone 96630 0698. Vou repetir. DDD 21 96630 0698. Mande uma mensagem se você quiser ligar, receber uma oração. A Igreja Presbiteriana do Mendanha está de braços abertos para te ouvir, para te receber. E quem sabe, se for da vontade do nosso Senhor, de você se tornar membro da Igreja Presbiteriana do Mendanha, ovelha daquele aprisco do Senhor. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou e após isso, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe nos cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Nossa irmã Neuza também, que Deus te abençoe. Você que está nos assistindo agora pelo Facebook e pelo Instagram. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E todos aqueles que ouviram e estiveram conosco conectados. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma semana de vitória, uma semana de bênçãos. Em nome de Jesus. Fique com Deus, irmão.